Olá pessoal, boa tarde, sabadão, dia 4 de maio, e aqui estou com mais um vídeo. Nós vamos fazer uma análise de algumas empresas e hoje a escolhida é a PayPal. Já adianto que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Mas é um vídeo de objetivo educacional. E se você ainda não é inscrito no canal, assina, curte, compartilha com seus amigos. Esse canal tem por objetivo analisar resultados das empresas americanas, brasileiras também, mas majoritariamente nós vamos falar das empresas americanas. E como eu já falei no meu vídeo anterior, o trailer oficial desse vídeo, desse canal, nós vamos estar olhando, né, do ponto de vista de análise fundamentalista, resultados financeiros. Eu já mostrei aqui que eu tenho acesso aos mais diversos canais, né, tanto Morningstar, que traz relatórios interessantes, como acesso a Bloomberg. Então, nós vamos começar hoje com a análise da PayPal. Então, inicialmente, nós vamos olhar aqui no site de relacionamento com investidores, o resultado que saiu semana passada, dia 30, né? Então, vamos aos números, né? O resultado do primeiro quarto, ele teve um crescimento de 9%, a empresa teve um lucro de 7,7 bilhões. Esse indicador, esse EPS, que é o famoso Earnings Per Share, ou seja, ganhos por ação, é um indicador muito usado aqui nos Estados Unidos. E essa sigla aqui é uma sigla mais de accounting, de contabilidade, mas basicamente é o ganho por ação, excluindo algum evento não recorrente, tá? Então, por exemplo, sei lá, nesse quadrimestre ela teve um ganho porque uma ação judicial que cancelou um pagamento de um imposto. Isso acontece muito no Brasil, mas aqui também, alguma coisa, um evento não recorrente. Então, para ser efetivamente um dado clean, ou seja, um dado limpo, um dado que é aquilo que recorre todo quadrimestre, né? Então, ele cresceu, né, 0,8, e aqui, ó, então se a gente vê o resultado dela, ó, o resultado dela teve esse crescimento aqui até o quarto trimestre de 2023, caiu, né? Ele veio inclusive um pouco abaixo do que se estimava, então isso aqui já é um pouco preocupante. Muito provavelmente por isso o mercado deve ter batido, ela deve ter caído, ela caiu, né, na sexta-feira, mesmo com o mercado americano subindo. Mas vamos continuar aqui. Então ele veio aqui 1,08 contra 1,14, né? Obviamente, aqui essa comparação de crescimento de 18%, ele está comparando em relação ao trimestre, o primeiro quadrimestre de 2023, tá? Então, se a gente comparar com o anterior, que é o que a gente vai ver aqui, ó, ele foi menor, porque o anterior ele veio aqui na casa de 1,4, 1,5 quase, e agora ele veio 1,08. Então, é importante fazer a leitura dessa trajetória. Obviamente que se a gente olhar o histórico, né, a gente vai ver mais para frente, mas aqui, ó, ele está comparando isso, né, o primeiro quarto desse ano com o quarto anterior. E antes de entrar diretamente aqui nos resultados desse quadrimestre, né, a gente já começou a fazer uma breve leitura aqui, mas eu gosto sempre de primeiro vir com uma análise um pouco mais macro, ou seja, o que é essa empresa, né? O que ela traz, como que é o resultado dela. Se você não conhece a PayPal, aqui também tem um breve relato do que é, né, uma empresa super famosa, acho que todo mundo conhece a PayPal, mas aqui tem, né, uma empresa de plataforma digital. Ela, por exemplo, eu não sabia, né, mas o Venmo, aqui nos Estados Unidos a gente usa muito, é como se fosse o Pix entre transferências, né, eu uso muito o Venmo, que faz parte
das soluções apresentadas pelo PayPal. Eles têm também, óbvio, cartão de crédito, você pode ter uma conta, como se fosse um banco, né? Cartão de débito, crédito. Então, assim, é uma empresa já com bastante, tem mais de 24 anos no mercado. Ela tem um valor aqui, ó, de mercado de aproximadamente quase 70 bilhões, negocia em torno de 15, 16 milhões por dia, né? Então, isso é, vamos dizer assim, uma breve explicação sobre a PayPal. Então, essa empresa, olha só, ela tem uma receita, né, que saiu aqui de 8 bi para praticamente 2023, 30 bi. Então, ela mostra um crescimento, né? Aqui de 2021, 21, 22, o crescimento meio que se estabilizou. Então, aí é que a gente tem que acompanhar alguns indicadores que eu vou mostrar para vocês sobre como identificar se uma ação realmente, ela, mesmo com crescimento, se ela está cara, se ela não está. Mas a gente vai chegar lá. Então aqui eu bato o olho de uma maneira mais macro, né, antes de ir para a análise do quarter, como que está o EBITDA. Então o EBITDA, ó, crescente, né, ó, de 4, 6, aqui caiu um pouquinho, aqui é o período da pandemia, mas logo em seguida subiu a 6,8. A margem continua estável, ó, 17, isso é uma margem boa, até muito boa para o mercado americano. Aqui é a margem operacional, aqui é a margem líquida, tá na casa dos, olha só, 13, 19, caiu para 8, agora 14, então deu uma recuperada, né? O resultado aqui de 2023 foi bem interessante. Aqui começam alguns indicadores que eu gosto muito. É o preço da ação sobre os lucros, né? Então, quanto menor, melhor. E olha que ele já foi absurdamente alto. Então, a empresa, tecnicamente, pode-se dizer que ela está barata. E para entender isso aqui, então, assim, aqui a gente tirou bastante informação. Eu vou voltar nesse assunto só para explicar um pouco melhor esse indicador aqui para vocês. Tá? Mas a gente vê assim, que é uma empresa que não tem, o foco dela não é pagar dividendo. O preço aqui sobre os lucros está dentro de um patamar razoável. As empresas americanas, elas têm números bem esticados e a gente vai poder comparar com outras, né? É bem interessante isso. O ROI, o ROA, ROI são os principais aqui de retorno, né? A performance operacional sobre os lucros, né? Então tem um ROIC aqui de 13, tá muito bom, cresceu também aqui, ó, tava na casa dos 16, caiu 8 e agora ele... Então, ó, o ano de 2022, ele deu uma assustada no mercado, por isso as ações estão bem, eu diria, abaixo da performance dela. Sobre as dívidas, ela mantém aqui na casa do 30%, que historicamente aqui, 2019, aqui seria dividir. Bom, esse indicador seria o patrimônio líquido dividido pelo ativo. Esse número, o ideal é que ele não supere, menor que 50 é considerado uma empresa conservadora e acima disso ela estaria alavancada, tá? Então, basicamente é isso, ele está dentro do número bom. Então, aqui, a princípio, essa visão inicial, a gente vê um resultado, aqui está a projeção, isso é importante, é isso que os analistas gostam, eles querem ver crescimento. E a empresa, para 2024, apesar das receitas estarem crescendo levemente, mas em termos percentual aqui de crescimento, vai ser um pouquinho menor, então por isso que o mercado bateu nela, mas depois ela tende a voltar aos patamares de 2022, 2023 em termos de margem, né? A margem EBITDA também vai ficar estável,
a margem operacional vai crescer, aqui também vai crescer, ó, se a gente comparar com 2022, mas não é uma coisa assim tão absurda, né? Não tem previsão de share, e o earnings per share, que seria o ganhos por ações, vai subir bem. Então, isso aqui seria um dado interessante, né? Então, a princípio, é uma empresa, outro dado interessante, que é o valor patrimonial dividido pelo EBITDA. Esse número, quanto menor, melhor, tá bom, e ele vai diminuir ao longo do tempo. Então, assim, a empresa tem uma prospecção de boa, né, razoável para boa, para o futuro. Então, quem tem essa ação e de repente está sofrendo porque ela subiu, e vamos até ver aqui, ó, historicamente, ó, a PayPal, ela esteve cotada a 300 e hoje a empresa está a 65. Então, assim, cara, o que aconteceu de lá até aqui? Obviamente, a gente vai falar sobre isso, tiveram muitos, então vamos já entrar aqui nesse relatório que eu acho bem interessante. Aqui ele traz, então, a gente já falou sobre isso, né? Aqui ele traz o último preço em 29, né, de abril, mas na sexta-feira ela fechou 65, né? 65 e 62, está aqui. E aqui, ó, você vê que de 2018, 19, ela esteve, vamos dizer assim, sobrevaluada, né? Ela esteve acima do preço, supervalorizada, e agora ela está abaixo do preço, né? Considerando que o preço justo aqui, ó, pelos cálculos dele, está em 104 dólares. Então, assim, a empresa está a 60. Com esse valor justo, estimado, baseado na análise fundamentalista, tem um potencial. Você tem aqui aproximadamente 30% que poderia essa ação subir. Vai chegar a 104? Aí é outra história. Mas os indicativos fundamentalistas nos levam a crer que essa ação poderia chegar a 104 dólares. A gente pega a PayPal e faz uma comparação com a Mastercard, Visa, que seriam empresas meio que do mesmo ramo. Então você vê que, por exemplo, a Mastercard, a Visa e até essa aqui nem tanto, mas essas duas são, claro, duas empresas monstruosas e que são super conhecidas, a gente começa a observar, né? Então, assim, a Mastercard, por exemplo, ela já está até mais valorizada do que o próprio valor da empresa. Aqui também, ó, acima de 1 é que ela já está acima do valor dela. Então, por exemplo, o valor justo aqui, ó, eles estimam 451, ela já estava valendo nesse dia 457. Aqui 260 está valendo 271. Elas não pagam dividendos, né? Essas duas pagam dividendo pífio. Aqui tem uma visão sobre os bears, seriam os que estão vendidos, ou seja, que não acreditam no crescimento dela. Tem os que são os bulls, que acreditam no crescimento dela, né? Então eles falam que ela tem uma quantidade muito grande de crescimento nos pagamentos eletrônicos, né? Os pagamentos eletrônicos, eles acabaram de passar os pagamentos em dinheiro, mas ainda tem isso aconteceu há poucos anos, então assim, tem uma escalabilidade, né, natural que eles possam crescer suas margens ao longo dos anos. Ela tem um conhecimento único, né, no meios de pagamento, e ela continua sendo um grande player nos e-commerce, né? Então, essa informação aqui é uma informação que já aqui a gente pode considerar assim, que é uma empresa também pelo valor de mercado, e uma empresa que fatura, como a gente viu aqui, e a gente vai olhar agora nos relatórios dela, mas uma empresa que fatura na sua casa aqui dos 6, no quarto está faturando 7 bilhões, 7,5 bilhões, é uma empresa realmente que tem uma representatividade. O que eu gosto de olhar, ó, cash flow é importante, ele cresceu, né? Então a empresa tem mais de 1,9, quase 2 bilhões. Aqui seria o que eles têm equivalente em dinheiro, investimentos, ou seja, líquidos, né? 17 bilhões.
Os débitos totalizam 11, então está razoável, né? A empresa não está devendo muito mais. Outra coisa interessante que eu queria ver aqui seria o guidance. Aqui está o guidance. Ou seja, o que a empresa está prospectando para os próximos anos, né? Então, assim, principalmente olhando do ponto de vista de anual, que é o que os analistas olham, o que a empresa está prevendo, né? Então, assim, para o próximo ano, ela está prevendo até um valor menor, de 3,65 contra 3,84. Então, óbvio, na hora que o mercado viu isso aqui, mas bateu na empresa. Então, por isso que na sexta-feira, com o mercado todo americano subindo, ela conseguiu cair. O resultado foi aqui. Ela chegou a subir 8%, né, porque apresentou dados legais, os números são legais. Mas aí quando o mercado olhou e viu projeção, etc., viu, tome, ele perdeu 8% no dia 30, depois aqui ela começou a cair. Então, assim, na semana ele está praticamente no 0 a 0. Mas se a gente colocar no mês, no mês também está praticamente no 0 a 0, 3 meses até está em alta, né? No ano também está em alta, mas quando a gente vai mais para um período mais longo, aqui é no ano, né? De janeiro até agora. Aqui seria de um ano, de maio do ano passado até esse ano, e aqui são 5 anos. Né? Então, aquilo que eu falei, né? Mesmo, o investimento é uma empresa que em 5 anos ela saiu aqui do auge de, sei lá, praticamente 300 dólares para 60 e pouco. Né? Então, finalizando, é uma empresa que tem ainda um potencial, mas se eu estivesse nessa ação, eu não sairia com prejuízo, eu esperaria, principalmente quando ela cair, tentar melhorar a sua posição, mas não é uma empresa assim que vai quebrar, vai virar um mico, e essa é a minha opinião. Tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que você achou, qual empresa de repente você quer ver o resultado que eu posto aqui para vocês. Valeu? Um abraço, obrigado.